Boa tarde, turma, tudo bem com vocês? Hoje em História nós vamos revisar o capítulo 3, que fala sobre as mudanças e transformações da pré-história, tanto no período neolítico como na Idade dos Metais, e iniciar o capítulo 4. No capítulo 3, lá na página 48, aprendemos que no período neolítico, os seres humanos eles desenvolveram a agricultura e a domesticação de animais. O desenvolvimento da agricultura e a domesticação de animais mudaram profundamente a vida dos seres humanos na pré-história. Por quê? Porque eles não era mais necessário que eles se locomovessem de um local para o outro em busca de alimento. Porque com o desenvolvimento da agricultura, eles começaram a plantar vegetais e a criar animais, certo? Além disso, eles tinham o quê? Eles já tinham, como meio de sobrevivência, a caça e a pesca. Então, somados a plantação de vegetais, a criação de animais, a caça e a pesca, não tinha mais necessidade deles se locomoverem de um local para o outro em busca de alimento, certo? Como eles não tinham mais a necessidade de se locomover de um local para o outro, eles começaram a ter mais tempo. E esse tempo eles utilizaram para o quê? Para o desenvolvimento de novas ferramentas e tecnologias, dando início aí à Idade dos Metais, que a gente estudou na página 50. A Idade dos Metais ela foi dividida em 3 grandes momentos, de acordo, claro, com o metal utilizado em cada momento. O primeiro momento foi o momento do cobre, que eram modelados com golpes. O segundo momento foi o bronze, que era a mistura do cobre com estanho. E com esse material eles faziam capacetes, lanças e machados. O terceiro e último momento foi o ferro. O ferro, por ser um material mais resistente, demorou mais para que aqueles povos eles manipulassem o ferro. Mas com a manipulação do ferro, eles começaram a produzir ferramentas agrícolas, certo? E também a produzir armas. Dando continuação à aula de história, agora a gente vai estudar sobre a invenção do comércio e o surgimento das cidades, lá no capítulo 4, certo? No capítulo anterior, você estudou que durante o período neolítico, os seres humanos eles começaram a praticar a agricultura e a domesticar animais. Atividades essas que permitiram que aos poucos eles deixassem de ser nômades e começassem a habitar em um local fixo. Esse processo de sedentarização permitiu que os nossos ancestrais desenvolvessem diversas técnicas agrícolas, como os sistemas de irrigação e arado. Sistemas esses que permitiam a preparação do terreno para o plantio. Com o desenvolvimento de diversas técnicas agrícolas, aos poucos as comunidades neolíticas, elas passaram a produzir mais alimentos do que era necessário para o consumo do grupo. E aí começou a sobrar esses alimentos. E essas sobras eles chamavam de excedentes. E vocês devem estar se perguntando, tia, e o que eles faziam com aquelas sobras? Eles começaram a perceber que era possível armazenar as sobras e trocá-las com outros produtos em outras comunidades. E assim surgiu o comércio, que funcionava assim. Um grupo produzia uma quantidade de milho maior do que aquela que fosse precisar. E eles trocavam o restante, ou seja, eles trocavam a sobra com alimentos ou produtos que eles estavam necessitando. Com o passar do tempo, as trocas elas foram se intensificando, ou seja, aumentando. E a atividade comercial também, estimulando assim o contato entre diferentes povos. Quando o metal ele foi descoberto, alguns desses povos começaram a utilizar as moedas para obter os produtos que estavam necessitando. Pois as moedas, elas eram mais leves e mais fáceis de transportar. Depois de falarmos sobre as trocas de produtos,
onde surgiu o comércio, agora a gente vai falar sobre o surgimento da escrita e da matemática, que está lá no livro de vocês, de História, na página 60. A escrita, as primeiras formas de escrita, elas surgiram há cerca de 6.000 anos atrás. E elas expressavam o quê? Eram os símbolos que expressavam ideias e quantidades. Como naquele período ainda não existia papel, o que eles faziam? Eles registravam os símbolos em placas de barro, em madeira e ossos e pergaminhos, certo? É interessante e é importante ressaltar que naquele período nem todas as pessoas elas sabiam escrever os símbolos e interpretá-los. Então, exercer essa função exigia muito estudo e treinamento. E as pessoas que estudavam e treinavam eram chamadas de escribas. Na aula de hoje, revisamos o capítulo 3 e iniciamos o capítulo 4. No capítulo 4, a gente estudou sobre as trocas de produtos, que foi onde começou o comércio, e o surgimento da escrita e da matemática. É muito importante que na casa de vocês estudem as páginas, certo, do conteúdo das aulas, mantenham o foco e respondam as atividades que eu irei passar para vocês.